Caminhando com o Senhor, 9 de março de 2021. O Senhor disse a Gideão: vocês têm gente demais, Gideão. Por isso eu não posso deixar vocês derrotarem os midianitas. Se eu deixasse, vocês poderiam pensar que venceram sem a minha ajuda. Juízes 7:2. Esses midianitas que ficavam incomodando tanto Jacó, na verdade eles compartilhavam da mesma origem ancestral. Eles eram descendentes de Abrão, com a esposa que Abrão arrumou após a morte da Sara. O nome dela era Quetura, e entre os muitos filhos que teve nesse segundo casamento, um deles era Midian, o pai dos midianitas. Porém, já perto da sua morte, Abrão enviou os filhos desse segundo casamento para uma terra muito distante, para que eles ficassem longe de Isaque, o seu filho predileto, o filho da promessa, a quem ele pretendia deixar tudo o que tinha. É daí que vem esse ódio histórico dos midianitas contra os filhos de Jacó, os descendentes de Isaque. E como nós vimos anteriormente, Gideão, quando foi chamado por Deus, ele protestou, achando-se inferior, desqualificado para aquela grandiosa tarefa de libertar Israel do jugo dos midianitas, argumentando inclusive que essa origem humilde dele seria uma das razões para ser desprezado pelos israelitas, caso aceitasse a missão de liderá-los. Pela lógica humana, ele até que tinha uma certa razão, porque o grande erro que geralmente nós cometemos é o de valorizar ou de desprezar as pessoas pela aparência ou pela origem. Mas Deus não vê dessa forma. Ele não olha para a aparência, ele olha para o coração daqueles a quem ele deseja usar. Então o Gideão obedeceu, e porque ele obedeceu, ele foi abençoado pelo Senhor, e porque ele foi abençoado pelo Senhor, ele conseguiu arregimentar 32 mil guerreiros das tribos de Manassés, Asser, Zebulon e Naftali, além de muitos homens da sua própria família. De fato, esse foi um feito extraordinário. Mas quando os midianitas ficaram sabendo que Gideão estava formando um exército, eles também se mobilizaram aos milhares e, na verdade, conseguiram formar um exército de 135 mil guerreiros. Percebam então a desproporção que seria essa batalha, uma vez que o exército comandado por Gideão era 75% menor do que o exército midianita. Só isso bastaria para reconhecermos a bênção de Deus numa eventual vitória de Israel com 1/4 de um exército do tamanho do inimigo. No entanto, Deus queria uma desproporção ainda mais extraordinária, para mostrar a todos que não é pela aparência, não é pela força que nós realizamos aquilo que Ele deseja de nós. A única coisa que Ele deseja de nós, que Ele quer da nossa parte, é obediência e confiança. Por isso Deus disse a Gideão: tem gente demais. Tem gente demais, eu não vou deixar vocês vencer, para vocês não ficarem aí se vangloriando, supondo que foi pela força de vocês, sem a minha ajuda, que vocês venceram. Com essa revelação, eu acho que deu um nó na garganta do Gideão, ficou engasgado. Porque qual é o comandante, o general, que quer diminuir o tamanho da sua tropa quando ele sabe que o adversário tem 4 vezes mais soldado do que ele? Quem quer vencer quer garantir poder de fogo, não é mesmo? Mas Deus faz questão de usar o fraco para humilhar o forte. Porque é na nossa fraqueza que a força de Deus se manifesta, para deixar bem claro que a vitória em qualquer área daquilo que nós estivermos fazendo servindo ao Senhor será sempre alcançado graças à ajuda dele. E para deixar isso bem claro, Deus fez o Gideão, mais uma vez, dar uma peneirada no seu exército, de maneira que no fim só restaram 300 valentes ao seu lado. Veja só, irmãos, Gideão se julgava o mais fraco da família mais humilde, pois agora Deus vai fazer dele o herói da nação. O exército dele era minúsculo, então Deus vai mostrar que nem precisa de exército para vencer suas batalhas. Contudo, ele se alegra em usar a vida daqueles que se mostram obedientes ao seu chamado e que confiam nele. O mais ele fará. E fez mesmo, né? Ah, meus irmãos, não subestimem o poder de Deus só porque aos seus olhos a solução para alguns problemas parece ser impossível. Nem se deixe enganar porque você se sente fraco e incapaz.
Você não pode, mas Ele tudo pode usando você. Se você for obediente, se você confiar no poder dEle, se você confiar nas promessas dEle. Vamos orar? Pai querido, ajuda a mim e aos meus irmãos e irmãs a não ficarmos presos às nossas fraquezas, aos nossos temores, à nossa visão distorcida dos fatos. Nós deixamos de fazer tantas coisas para o Senhor, para a Tua obra, para a Tua igreja, para a expansão do Evangelho, tudo isso só porque nós ficamos olhando para a nossa fraqueza, em vez de olharmos para a Tua grandeza, para olharmos para a Tua força, para o Teu poder. Ensina-nos, Senhor, eu te peço, esta lição, a fim de confiarmos mais e fazermos muito mais do que aquilo que temos feito, do que o Senhor gostaria que nós estivéssemos fazendo com o tempo, com os talentos, com as oportunidades, com os recursos que o Senhor tem nos dado. É isso que nós te pedimos, Pai, em nome do Teu Filho amado, Jesus Cristo.